Então, Debaixo da Mesma Lua é um romance que se passa uma boa parte na Europa, principalmente Portugal, entre os vinhedos do Rio Douro, a margem do Douro. Depois nós vamos para os vinhedos, a Ruta do Vinho de Galícia, Espanha. Depois, mas antes nós passamos por Borgonha, não posso esquecer, o livro começa em Borgonha, porque é um vinho que eu muito gosto, que é Pinot Noir, um vinho francês delicioso, que me inspirou a escrever esse livro. E esse vinho, por acaso, foi minha irmã Sandy, que, além de irmã, é minha grande amiga, uma pessoa que eu amo de paixão, maravilhosa, que me deu de presente esse Pinot Noir, e eu amo esse vinho. E como eu já estava com vontade de escrever algo sobre a enocultura, ou seja, a cultura do vinho, eu comecei por Borgonha, que é onde se passa o começo da história do meu livro, que a protagonista visita os vinhedos de Borgonha, depois até Dijon, e depois então ela vai para o Porto para visitar os vinhedos do Rio Douro, ou seja, o vinho Douro, começando pelo vinho do Porto e depois passando pelos vinhos normais, tradicionais, vinho tinto, vinho branco, rosé e etc. Enfim, nesse meio tempo, antes dela vir para o Brasil, antes dela vir para Portugal, de viajar negócios, ela conhece Lucas, um cara que mudou completamente a sua história, a sua vida, a sua rotina, o seu modo de pensar. Ele é completamente diferente dela, ele é o sol, ela é a lua, ou ela é a lua, ele é o sol, ele é a noite, ela é o dia, ou vice-versa, e eles são super diferentes culturalmente falando. Eles não têm muita compatibilidade, mas o sentimento que os une vai muito além de cultura, de conhecimento, de compatibilidade. É um sentimento muito puro, muito verdadeiro, que chegou sem nenhum deles esperar. Laura estava completamente off para o amor. Lucas, então, nem se fala, nem pensava em se grudar em ninguém, como ele diz. O vocabulário dele é bem, assim, bem popular, carioca, trabalhador, pedreiro, e uma pessoa muito especial, que encantou Laura de uma maneira que nem ela conseguiu entender. E o romance entre os dois começa muito turbulento, porque logo que eles se conhecem e tem aquele momento vulcânico de explosão de amor, de paixão, de desejo e tal, ela viaja e ela é obrigada a ficar fora uns 3 meses para começar, porque é um trabalho bem intenso. E ela vem na época das vindimas, que é no verão, começo do verão daqui da Europa, junho, julho, agosto. E, gente, fica muito emocionante. E começa um romance assim, meio que à distância, meio que por telefone, pela internet. E aí é um teste para ver até onde vai sobreviver esse sentimento, esse amor, esse relacionamento, que ele particularmente se nega a acreditar que ele está apaixonado, mas ele está. E nesse meio tempo ela conhece um português muito encantador que se chama Miguel. E aí que a história começa a mudar completamente. Ele veio também para poder dar uma mexidinha na história e dar mais emoção, mais expectativa no leitor. E fica muito emocionante. E se passa muito pelas vinhas. E o mais interessante do livro é que ele é feito muito nos vinhedos de Portugal. Eu acho lindo, gente. As quintas de vinho daqui, eu vou fazer uns vídeos numa das quintas. É maravilhoso. É uma coisa assim,
que te inspira, que te dá paixão e tal. Então ela conhece um homem encantador, bonito, simpático, amável, carinhoso, poderoso, dono de uma vinha, de uma quinta de vinho, de uma marca de vinho muito famosa, muito importante em Portugal. E é super cavalheiro, então começa tipo, meio que um sentimento que a deixa em dúvida. Que tipo de amor que ela sente pelo Lucas se ela começa a se balançar pelo Miguel. E a história vai se desenvolvendo assim, mais ou menos, entre vinhos, jantares, conferências, visitas a quintas de vinhos, aos vinhedos, e mensagens por telefone, WhatsApp e tudo mais, se desenvolve. Mas ele tem muita cultura, o livro fala muito da nossa cultura vinícola daqui de Portugal. Vou falar um pouco dos vinhos brasileiros também. Então você vai viajar com a história, você vai viajar com romance, perdão, você vai viajar com o desenrolar do livro. Gente, eu particularmente estou adorando. Como escritora, como leitora, estou gostando muito, porque normalmente eu escrevo como se eu fosse uma leitora. O que eu queria ler, o que eu gostaria de ter no final dessa história. Nós vamos ver depois. Nesse momento eu estou numa fase que estou começando a entrar no final. Confesso que é uma fase para mim, e acho que para outros escritores também, não sei, uma fase muito difícil, para quem escreve romance principalmente, porque nem sempre você vai dar o final que o leitor quer ou esperava. Quantas vezes você não já viu um filme ou leu um livro e no final você falou, poxa, perdi meu tempo. E eu não gosto que isso aconteça com os meus livros, aliás, eu não quero. Eu quero que o livro prenda você até o fim e que no final você goste da história. Porque de tristeza já chega a vida, que às vezes nos traz surpresas desagradáveis. Gente, enfim. Depois eu conto mais um pouquinho para vocês, vou deixar no suspense agora, de momento, na curiosidade para saber como é que vai terminar essa história debaixo da mesma lua. Claro que eu não vou contar o final, óbvio. Mas vou te deixar assim com sabor de quero mais, tá bom? Espero que vocês realmente gostem. E se você puder, não tiver inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha. Eu vou fazer bastante vídeos sobre a cultura do vinho, vou falar sobre o vinho, desde que já tem alguns vídeos no meu canal sobre a vinha. Está numa lista de reprodução que se chama A Vinha. Por enquanto só tem três vídeos, mas eu vou colocar mais, eu prometo. Sempre vou colocar histórias assim, fantásticas do vinho. Desde de escolha da terra, a plantação, a poda, a vindima, a colheita, né? E depois a reprodução do vinho e até chegar à nossa mesa um bom vinho de qualidade. E é isso, Debaixo da Mesma Lua é um livro totalmente voltado para a cultura do vinho, ou seja, a enocultura. Espero que vocês gostem. Por favor, se inscreva se você não é inscrito, compartilha, dá um like, me ajuda aí para a gente crescer em conhecimento, porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchauzinho.